Olá pessoal, tudo bem? Será que suculenta de supermercado é diferente de suculenta de floricultura? É uma boa pergunta, né? Então, no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e ensinar vocês a como estar escolhendo as suculentas que você for comprar, seja em supermercado ou em floricultura, e passar algumas dicas de como você pode ter suculentas saudáveis aí no seu cultivo. Então, bora pro vídeo. Então a pergunta: suculentas de supermercado são diferentes de suculentas de floricultura? Não, não são diferentes, né? A única diferença é o cuidado que elas recebem nesses lugares, né? Tanto faz suculenta de supermercado, suculenta de feira, suculentas de floricultura, elas geralmente vêm do mesmo local, né? Elas vêm de um produtor, né? Normalmente nem sempre é o local que vende a suculenta que produz ela também, né? Eles compram de produtores externos que são às vezes de outras cidades ou até outros estados. Como por exemplo aqui em São Paulo, um produtor muito conhecido é a cidade de Olambra, né, que é um grande produtor de plantas, né? Lá tem diversos produtores de plantas e os locais compram de lá de Olambra, né, as plantas para revender, né? Então, seja supermercado, floricultura. E o que acontece? A diferença, como eu falei, é o cuidado que elas recebem nesses lugares. Geralmente, em floriculturas, o pessoal que trabalha lá tem um pouco, né, ou bastante conhecimento no cultivo de plantas. Então, eles dão um cuidado diferenciado, um cuidado melhor para as plantas que eles estão revendendo. Já supermercados, lojas de conveniência, né, e outros locais que não são próprios para de venda de plantas, nem sempre, né, na maior parte das vezes mesmo, não tem as pessoas que estão revendendo, né, os vendedores que trabalham nesses locais, não tem nenhum conhecimento sobre plantas, né, sobre suculentas, o cultivo delas. Então, eles não sabem, às vezes, como proporcionar o melhor cuidado. E o que acontece? Esse cuidado diferenciado que elas vão receber influencia na saúde da suculenta, né? Então, suculentas de floricultura geralmente são mais saudáveis que suculentas de supermercado, né? Quando é comprado do produtor, a suculenta vem em perfeita saúde, porque o produtor tem todo um espaço próprio para cultivo, né? Um cuidado especializado sobre elas para que elas cresçam e fiquem lindas, maravilhosas. Como eu falei, esses produtores nem sempre são na mesma cidade e nem às vezes no mesmo estado. Então essas plantas são compradas, o produtor envia essas plantas, só que nesse transporte a suculenta já sofre, né? Ela já sofre um certo estresse. Por quê? Ela vai ter que ficar fechada dentro de um container de um caminhão, né? Ou de algum outro veículo por horas, dias, vai sofrer com falta de água muitas vezes, né? Até chegar no vendedor. Não recebe a regra necessária, não recebe iluminação do sol que elas precisam, né? Mesmo que seja indiretamente. Então ela já sofre um estresse, já chega com a saúde um pouco debilitada. Aí o que acontece? Floriculturas normalmente eles têm um espaço próprio para as plantas lá, que recebem todo um cuidado especializado. Já supermercados ou outros tipos de loja, elas vão ficar expostas num stand dentro, lá, recebendo o quê? Só luz artificial, né? A luz ali do ambiente, lá dentro. Não recebem sol e vão receber uma rega sem ser controlada. Isso também vai prejudicar a saúde delas. Então elas vão perdendo a saúde. Aí você vai lá e adquire uma suculenta. Se você não tem conhecimento de como perceber a saúde dela, se está bem ou não, você pode estar adquirindo uma suculenta que esteja doente, leva para casa, passa uma semana, a suculenta morre. Você não sabe por quê. Você deu os cuidados que ela precisava, né? Básicos que você sabia, e ela morreu. Então eu vou estar passando algumas dicas aqui agora de como você estar adquirindo suculentas saudáveis e como estar dando os primeiros cuidados para que ela possa se desenvolver bem aí na sua casa. Então a primeira dica é observar, né?
independente do local que você for comprar suculentas, você tem que observar a aparência da suculenta, que ela, se ela estiver saudável ou não, ela vai emitir sinais. E quais são os sinais de uma suculenta doente ou de uma suculenta saudável? Então, primeiro sinal, eu trouxe aqui algumas que eu adquiri num supermercado, né, para estar mostrando para vocês como elas estão e quais sinais que a gente pode perceber nessas suculentas para você estar ficando esperto aí quando você for comprar. Primeiro sinal são, dê uma olhada nessa suculenta. Olha a aparência dela. Já nota-se de cara que ela não está saudável, né? Olha, ela tá assim, não tá bonitinha, uniforme, ela tá meio deformada. Então esse é um sinal já de que ela sofreu, né? Até ser comercializada, ela sofreu. Outro sinal, reparem, ela está com as folhinhas, algumas folhinhas murchas aqui, murchas. Aqui, tá murchinha essas folhinhas, né? Isso aqui é falta de rega, né? Ela não recebeu a rega necessária. Então isso prejudicou ela não está saudável. Olhem essa outra aqui. Ela está desbotada. Reparem que ela não está com uma cor viva, né? Ela está desbotada, tá murcha as folhinhas dela também, Eu aperto, tá molinha. Reparem aqui, sinal de, tá vendo? Tá comido aqui, tá com um aspecto feio essas folhas, tá vendo? Olha, fungos aqui, que estão comendo a folha. Então, ela também não está saudável, está doente essa suculenta, olha. Então, folhas murchas e folhas desbotadas. Vejam essa. Também, tá desbotada. Olha que coloração que ela tá. Não tá bonita, não tá uma cor viva, tá uma cor bem opaca assim, né? Uma cor meio que de um aspecto doente, Tem mancha aqui na folha, tá vendo? Tá bonitinha não, né? Tá doente essa aqui. Agora aqui dá para ver bem nesse outro exemplo, Tenho duas da mesma espécie. Qual você acha que está saudável? Esta aqui, Estão vendo a coloração dela? Tá um verde vivo, bonito, uma aparência bonita nas folhas, né? Já essa, tá começando a desbotar algumas folhas, tá com um aspecto não tá muito bonito, uma folhinha feia aqui, vendo? Né? Não tá com uma aparência bonita, então ela já tá começando a ficar doente, né? Essa aqui ainda tá saudável, olha que diferença, né? Que dá nas duas. Manchas nas folhagens também é um sinal de suculenta doente. Olha esse cacto aqui, olha que mancha enorme aqui, né? Tipo um fungo que está comendo a folha, está matando a folha. Olha aqui os pontinhos brancos, sinal de cochonilha, né? Essa aqui, essa tá bonita, tá saudável essa aqui, um aspecto bonito, né? A coloração tá começando a desbotar, mas bem pouco ainda, né? Ela tá muito bonita ainda, as folhinhas estão durinhas, tudo, então essa está saudável. Já essa outra aqui, olha aqui um fungo da pinta preta aqui, na folha, começando, né? Ainda tá, as folhas estão bonitas, só que ela já tem um fungo de pinta preta aqui, né? Tudo isso é sinal, todas essas que eu mostrei estão com algum sinal de que elas não estão saudáveis. Então, quando você for adquirir uma suculenta, claro que essas que estão doentes dá para recuperar elas, né? Você consegue ainda salvar. Só que se você não tem o conhecimento de como estar proporcionando os cuidados necessários para salvar ela, não adianta, ela vai acabar morrendo, porque você não sabe o que fazer, né? Ela vai morrer. Então, se você não tem tanto conhecimento no cultivo de suculentas, não tem essa prática de cuidar de suculentas doentes, prefira pegar suculentas saudáveis. Por quê? Porque ela tem muito mais chances
de sobreviver e se desenvolver na sua casa do que as doentes, tá? Então, primeira dica é essa: observar a saúde da suculenta antes de estar adquirindo ela e adquirindo suculentas saudáveis. Aí eu comprei a suculenta e levei para minha casa. Qual que é o próximo passo? Próxima dica é quanto à rega, né? Toda planta precisa de água, elas precisam de rega. E o que acontece? Nesses locais, como eu falei, às vezes não tem um controle de rega. Às vezes ou eles regam demais ou regam de menos, né? Não é uma rega constante. Aí isso prejudica a suculenta. Aí você vai ter que chegar em casa e saber se a sua suculenta está precisando de água ou não. A gente sabe que suculenta não gosta de água em abundância, né? Água em excesso, quer dizer, não em abundância. Água em excesso por quê? Encharcamento causa podridão nas raízes dela e pode provocar a morte da suculenta. Então, você vai chegar na sua casa e você vai procurar ver se está precisando de rega. Você vai olhar o substrato, você olha assim, ó, aparentemente ele está seco, né? Olhando aqui. Só que você não sabe, às vezes ele está seco aqui em cima e aqui embaixo, às vezes está úmido ainda. Então, uma regrinha que eu vou ensinar para vocês é usar um palito de dente, no caso desses vasinhos menores, né? Ou um palito de churrasco se o vaso for maior. Você vai vir e vai espetar o palito até o fundo do vaso, né? E vai puxar. Ó, saiu limpinho, né? Quer dizer, tá seco esse substrato, né? Tá na hora de regar. Então você vai regar abundantemente, regar até escorrer a água pelos furinhos do vasinho. Regou, ótimo. Agora você vai esperar o substrato secar novamente para você fazer a próxima rega. Se você não tem prática nas regas de suculenta, você pode utilizar o palito sempre para você verificar se está precisando de regar ou não. Você tocou com o palito saiu sujo, né? Metade do palito todo, significa que ainda tem água, ainda está úmido, não precisa regar, tá bom? Então essa é a segunda regra, né? Quanto à rega. Então verifique, não vai chegar e já colocar água na sua suculenta, porque às vezes ela não está precisando de água, né? Às vezes ela já está com bastante água, só precisa que seque para fazer a próxima rega. Então, segunda dica é quanto à rega. Terceira dica, a iluminação, né? Você precisa saber se a sua suculenta ela é de sol, né? Ela precisa de sol pleno, se ela é meia sombra ou sombra. Como você vai fazer isso? Você vai identificar ela através do seu celular. Hoje em dia nós temos a função do Google Lens. Não sei se vocês conhecem ou não, mas o Google consegue identificar imagens através da câmera do seu celular. Então você vai pegar o seu celular, abrir o site do Google, né, o navegador do Google, e lá na barra de ferramentas, né, na barra de pesquisa do Google, tem esse ícone aqui, né, da câmera. Você vai clicar lá e vai abrir a câmera do seu celular. Você vai apontar para a sua suculenta e vai tirar uma foto. O Google vai pesquisar imagens semelhantes à foto que você tirou e vai te dar lá um monte de páginas que ele encontrou semelhantes. Você vai comparar. Essa suculenta que ele me mostra é igual à minha. Ótimo, então, muito provavelmente é a espécie da sua suculenta. Então, através daquela página, você clicando naquele link, você vai obter muitas informações sobre o cultivo da sua suculenta. E lá vai ter falando sobre a luminosidade, se ela é de sol pleno, meia sombra ou sombra. As suculentas de sol pleno são aquelas que gostam de tomar 6 ou mais horas de sol, né? Ficar às vezes o dia todo tomando sol, elas precisam. Meia sombra, elas gostam de 2 horinhas de sol, 3 horas no máximo, que é o solzinho da manhã, e depois passa o resto do dia na sombra em um local bem iluminado, que não tome a luz do sol diretamente. E as suculentas de sombra só precisam da claridade, não precisa da luz do sol direto. Né? Então você deixa no local bem claro. Você identificou, a minha suculenta é de meia sombra, ótimo. Você vai fazer o quê? Vai deixar a sua suculenta tomar 2 horinhas de sol por dia. A minha suculenta é de sol pleno, então ela precisa de mais horas de sol. Só que tanto faz a suculenta de sol pleno como a de meia sombra, você não pode chegar diretamente e já deixá-la no sol lá por 6 horas, 2 horas, 3 horas,
tomando sol. Por quê? Como ela ficou num ambiente fechado, sem receber luz do sol, seja dentro do supermercado, uma loja, né? Às vezes floriculturas também não tem um espaço para ela tomar o sol. Ela desacostumou com o sol. Então ela precisa acostumar-se novamente. Se você colocar ela diretamente no sol, tomar o sol do dia todo, se ela não está acostumada, vai queimar as folhas dela, vai prejudicar ela. Então você tem que fazer a adaptação, que é o quê? Na primeira semana você vai pegar a sua suculenta e deixar ela tomar 1 hora de sol por dia, né? De preferência o sol da manhã. Então você coloca ela lá, deixa 1 horinha, depois você recolhe ela e põe no local de sombra, que ela receba bastante claridade. Isso na primeira semana. Na segunda semana, você aumenta para 2 horas de sol. Terceira semana, 3 e assim sucessivamente. A sua suculenta de meia sombra só precisa de 3 horas, ótimo. A hora que chegou na terceira semana, que é 3 horas, pronto, não precisa mais deixar ela por mais tempo no sol. Ela já se acostumou ao longo dessas 3 semanas com o sol. Minha suculenta de sol pleno também, chegou na terceira semana, ela já está acostumada com o sol. Ela já pode tomar mais horas ou ficar o dia todo no sol, né? Então, é necessário essa adaptação para não prejudicar sua suculenta, né? A não ser que você comprou ela numa floricultura e lá ela já recebia sol, já estava no sol, né? Todo dia, aí não tem problema, você pode chegar, ela já está acostumada. Mas caso contrário, faça a adaptação. Então, primeira dica, observar a aparência da suculenta. Segunda dica, olhar se ela precisa de rega ou não através do teste de palito. Terceira dica, fazer a adaptação ao sol, né? Tomar poucas horas de sol gradativamente até ela se acostumar, tá? E a quarta dica que eu dou é observar sua suculenta, né? Depois de fazer todo esse processo, você vai observar sua suculenta e ver como ela vai estar reagindo. Se você achar que ela está reagindo bem, ótimo, mantenha os cuidados que você está dando, que ela vai crescer linda, forte, saudável. Ela está estranha, está diferente. Então, precisa mudar alguma coisinha. Às vezes um pouco menos de sol para ela, às vezes ela ainda precisa de menos horas de sol do que ela precisa, um pouco menos de rega, às vezes você está regando demais, tá? Ou ela tem algum outro problema que você às vezes não viu e que aí só observando para identificar, né? Às vezes ela está com cochonilhas, está com fungo, aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que pesquisar sobre como exterminar cochonilhas, né? Como exterminar fungos através de outras técnicas. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer um repelente de cochonilhas e como fazer uma calda com água oxigenada para estar também eliminando fungos. É só dar uma olhadinha aqui nos cards que eu vou deixar para vocês, que aqui tem dicas legais também, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, seguindo essas 4 dicas, você vai conseguir ter aí suculentas, adquirir suculentas saudáveis, né? Tanto faz de floricultura, ou supermercado, ou outro local que você compra, e estar mantendo elas por mais tempo aí saudáveis aí na sua casa, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar que eu respondo com muito prazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!